pequeninas poderão ir à sala. Eu já deixei ali a sala aberta, viu, Rosane? O ar-condicionado está ligado. As crianças maiores, pré-adolescentes, permanecem aqui para a gente caminhar com a reflexão, com a meditação da palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, assim mesmo assentado, no último capítulo do Evangelho segundo Lucas, é o capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, leitura será feita a partir do versículo 13 até o versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Estávamos vindo para a igreja, enquanto você procura aí na sua Bíblia, o último livro de Lucas, enquanto eu estava vindo para a igreja, eu, Inês, o Jonatas, o Micael, que são meus filhos que estão passando férias comigo, e aí nós começamos a conversar, e a pergunta que o Micael fez foi muito interessante, me fez lembrar de um episódio da minha infância, e eu até disse, olha filho, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, ou a idade do Jonatas, alguma coisa aconteceu, porque ele me perguntava, nessa época eu não tinha conhecimento da palavra, não vivia na palavra de Deus, pelo contrário, a gente estava bem distante da palavra, e então a gente na escola participava de festas juninas e quadrilhas e coisa do gênero. Aí o Micael me perguntou se eu já tinha passado, ou dançado, ou feito alguma coisa com quadrilha. Eu falei, filho, não. Aí deu aquele clique, eu lembrei, filho, minto, eu lembrei de um episódio. Aí eu contei para ele. Acho que hoje foi o dia do Jonatas saber algumas coisas, o Micael também, né? Jonatas e Micael. Aí eu falei assim, teve um momento, mais ou menos da tua idade, assim, que eu estava enamorado por uma garota da escola, e a minha expectativa era de dançar a quadrilha com ela, mas ela não me escolheu, não houve sincronia, não houve acordo, não houve entendimento. Aí eu disse, filho, até hoje eu sou frustrado com festa junina, com quadrilha, por causa disso, né? Não houve sincronia entre a minha vontade e a escolha daquela garota, né? Lucas, capítulo 24, do versículo 13, você já vai entender por que eu falei isso. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus perguntou, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade. Também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam,
tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, nos abençoe. O texto fora lido e é a tua palavra. E nós necessitamos tanto da tua iluminação. Leva-nos, Senhor, conduza-nos. Que o teu Espírito Santo nos abra a visão, como fora feito aqueles dois que estavam a caminho. Uma vez a visão desimpedida, a compreensão, a lucidez, o entendimento se fez. Faz assim conosco nessa noite também. Faz assim conosco sempre quando nos debruçarmos para a leitura da tua palavra, para esse encontro bendito e maravilhoso, o encontro com a palavra que é viva e que é alimento. Nos alimente e nos vivifique nesta hora, em o nome de Jesus. Amém. Uma pergunta para a gente refletir. Duas pessoas, preste atenção. Duas pessoas podem viver sempre juntas, caminhar lado a lado, trilhar ao mesmo tempo a mesma estrada, conversar sobre assuntos afins, sem, no entanto, estarem andando juntas, sem serem um par. É possível duas pessoas estarem a caminho, caminhando juntas, sem sincronia, não formando um par, uma unidade de sentido ou de significado, mas essa ingrata surpresa tem feito parte da caminhada da nossa sociedade, da nossa humanidade. E para a surpresa, inclusive, de alguns casais, que depois de tantos anos de convivência, um olha para o outro e percebe, não há identidade, não há vínculo, e aí rompe, e cada um vai para um lado, porque caminharam a caminhada da vida, mas não havia sincronia, e agora optam pela separação. Isso também acontece muitas vezes entre amigos, que depois de uma longa caminhada percebem, a nossa amizade não era profunda, era superficial, na realidade não havia vínculo e se separam. É uma realidade funesta, tenebrosa, terrível, mas até presente na vida da igreja. Até presente na vida da igreja. Quantos descobriram, depois de um longo tempo de caminhada,
que nunca formaram um par, que nunca tiveram um par. Na realidade, caminharam simplesmente juntos, mas não havia identidade, nem tampouco relacionamento, nem profundidade, era alguma coisa superficial. Esse texto é interessante, o texto de Lucas. Esse texto, com as suas particularidades, nos desafia em muitas coisas. E uma dessas questões de desafio é essa que eu comecei brincando no início, mas que agora quero falar um pouco mais sério e um pouco mais profundo. Esse texto retrata, revela, desvela um momento após o cumprir da promessa que o próprio Jesus havia dito aos discípulos. E o que ele havia dito se cumpriu. Passara a sexta-feira, passara o sábado, é domingo, e dois se colocam a caminho. O texto não dá o nome do segundo, mas fala de um primeiro, Cleopas, certamente, porque era um nome importante. Se não o fora, não havia razão de ser citado. O outro não tem o nome, talvez porque eu e você possamos nos ver nesse outro que nem aparece. Especulando, eu poderia até dizer, quem sabe, pode ser uma mulher. Até porque, nesse contexto, as mulheres nem eram citadas pelo nome, apenas os homens. Mas, de repente, pode ser um amigo, um outro discípulo. É possível, mas o texto diz que eram dois, que estavam caminhando. E, de repente, durante a caminhada, um terceiro aparece. E esse terceiro que aparece estabelece um contato, há uma conversa, há um diálogo. E é sobre essa conversa e sobre esse diálogo que eu gostaria de meditar na noite de hoje. E o tema que eu quero propor para a gente conversar é o seguinte: corações sincronizados. Corações sincronizados. A pergunta seguinte é: o meu coração, em 2015, está sincronizado com o quê? Ou com quem? Corações sincronizados. Tomemos cuidado, porque em alguns momentos o nosso coração pode optar por algumas sincronias que são perigosas. A primeira delas está nesse texto, aparece nesse texto, mas não apenas no texto. Ela surge na minha vida e na sua vida. E eu digo o seguinte: na mesma estrada, mas com a cabeça perturbada pela decepção. Na mesma estrada, no mesmo caminho, dois seguem juntos, mas a mente, a cabeça, perturbada pela decepção. E aqui aparece a primeira sincronia do coração desses dois. Havia uma sincronia, mas a sincronia aqui tem a ver com a decepção. Domingo passado alguém me falava, e eu quero ver se hoje eu consigo fazer um recurso mnemônico para você poder guardar algumas palavras-chave. A primeira delas é decepção. Qual é a mesma? Dois caminhavam, dois andavam, estavam dois no caminho, mas a mente, a cabeça, confusa por causa da decepção. A pergunta seguinte é: você já se decepcionou na vida? Com certeza. Você já experimentou a decepção? Com certeza. Em alguns momentos? Com certeza. Mas o texto não diz que esses dois estavam decepcionados um com o outro. O texto diz que eles estavam decepcionados com os outros. Você já se decepcionou com alguém? Com certeza. E o texto diz que esses dois estavam decepcionados com os outros. E em especial, decepcionados com Jesus. Lemos no texto, eles revelam isso no texto. Estavam decepcionados com Jesus. Porque esses dois, como alguns outros daquela época, haviam criado uma utopia, um sonho, de que aquele que foi enviado da parte do Pai iria resolver todos aqueles problemas como um guerreiro
como um estadista, como um soberano, como alguém de autoridade, de fato ele tinha, mas não da forma como eles pensavam. E aí vem no texto a seguinte informação: nós esperávamos que alguma coisa melhor fosse acontecer, mas o bendito aí morreu, já é o terceiro dia, e nada aconteceu. E pior, ainda tem alguns aí dizendo que ele ressuscitou. Algumas mulheres estão dizendo que ele ressuscitou. Alguns outros estão falando, então a decepção só aumenta. Decepcionados com Jesus e decepcionados com aqueles que estão falando que Jesus ressuscitou. O coração desses dois, ainda que o outro não fale, mas o coração desses dois revela uma sintonia perigosa, que é a sintonia da decepção. Cuidado. Estamos começando 2015 e vamos trafegar pelas vias da vida. E é fato que em alguns momentos vamos nos deparar com situações muito próximas. A questão é o que eu farei e como farei quando ocorrer alguma decepção. Esses dois, ou pelo menos um deles, revela uma cabeça perturbada pela decepção. E o texto fala por si. Frustrados, e essa frustração foi, de uma certa forma, revelada pelo sábio Salomão. Porque não apenas nas palavras, mas eu creio que até na face. Porque o próprio texto diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas o espírito abatido torna a pessoa uma carranca. Em algum momento da vida eu já fui chamado de carranca, porque eu quase não sorria, quase não expressava alegria. Então, me apelidaram, está aqui os meus filhos, que sabem disso, né? Era o Senhor Carranca está chegando, né? Por causa daquela atitude mais fechada, mais austera. Mas a frustração, ela pode gerar, e tem gerado, e tem produzido em muitas pessoas, essa sensação de amargura, de azedar da alma. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e muito grave. Tome cuidado. 2015 está começando e de repente você está se entregando à amargura, ao ressentimento, a mágoas, porque você colocou expectativas e as suas expectativas não foram como você pensou, não aconteceu como você queria, aí as coisas não foram como você planejou, e aí o seu coração azedou. Cuidado. Cuidado. Porque os dois estão conversando. E os dois estão conversando justamente sobre as suas frustrações. Cuidado. Eu não sou psicólogo, não vou entrar aqui na área da psicologia, está aqui a Gil, que é psicóloga, ela pode falar muito melhor do que eu, mas eu quero dizer o seguinte: muitas vezes a gente começa a se unir, se ajuntar, achando que está fazendo par e está formando um bando de devoradores por causa da frustração que tomou conta da nossa mente e do nosso coração. Cuidado. Os dois estão caminhando, um terceiro chega, mas a frustração era tamanha, expressa nas palavras, expressa no semblante, expressa na palavra daqueles dois que caminhavam. Cuidado. Caminhavam juntos, mas a mente estava perturbada. A mente estava confusa por causa dessas frustrações na ótica e na avaliação deles. Eles estavam frustrados porque haviam criado algo conforme a avaliação e o querer tão somente deles. E aí rancura, amargura, ressentimento começam a rondar e encontrar guarida e lugar na nossa vida. Cuidado. Cuidado. Reveja. Comece a rever. Reveja. Porque um coração amargurado, um coração frustrado, é capaz até de unir inimigos. Marcos, no capítulo 3, no versículo 6, diz que os fariseus, que eram contrários aos herodianos, se uniram para matar Jesus. Tamanha era a frustração desses dois grupos, que eram rivais, mas se uniram
por causa da frustração. Em Marcos 12, 13 diz: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanhar em alguma coisa que ele dissesse. Cuidado, reveja as suas companhias. Reveja as suas amizades. Reveja. O que une você a uma outra pessoa? A amargura dela, o ressentimento dela, as mazelas dela? Qual é o tema? Qual que é o tema recorrente nos seus encontros e nas suas conversas? O que você nutre quando começa a conversar com uma outra pessoa? O que te faz gargalhar? Porque, de uma certa forma, eles estão gargalhando aqui. Ah, aquelas mulheres lá estão falando que ele ressuscitou, os outros lá estão pensando que ele ressuscitou. De uma certa forma, eles estão até debochando. Cuidado. Cuidado. Uma cabeça perturbada pela decepção é algo muito complicado. Muito complicado. Amarguras, rancores, até nos torna vingativas e vingativos. Cuidado. Preste muita atenção na caminhada que você terá em 2015. Segundo lugar, esses dois estão na mesma estrada, na mesma caminhada, mas com os olhos embaçados pelo mal do século, depressão. Na mesma estrada, no mesmo caminho, mas com os olhos embaçados pela depressão. A depressão tomou conta do coração desses dois também. Ou pelo menos um revela isso de uma maneira muito clara, muito enfática. Qual era o resultado daquela depressão vivida por aqueles dois homens, em especial pelo Cleopas? Qual foi o resultado? Eles não conseguiram identificar quem era aquela pessoa terceira que se colocou ao lado da caminhada. Tamanha era a depressão que o resultado fora a perca da visão da presença de Deus ao meu, ao seu, ao nosso lado. Tome cuidado. Porque eles estavam tão, de uma certa forma o texto revela que havia uma depressão tão grande, que quando Jesus fala algo, de uma certa forma parece que ele agride a identidade daquele homem, que logo ele fala: peraí, você é o único? Mas você é o único que estava em Jerusalém e não sabe do que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? Você é o único que não sabe o que está acontecendo com a minha vida? De uma certa forma, o texto está dizendo, eles foram tomados pela exaltação do ego. De uma certa forma, a base da depressão é a exaltação do ego. Porque o que eles queriam não foi, não aconteceu, não se realizou. E aí, além da frustração, agora veio a depressão. E a depressão levou à perca da visão, de entender que Jesus estava presente. E aí foram tomados por uma autovitimação. É só ler o texto, você vai percebendo isso. Em terceiro lugar, na mesma estrada, os dois seguiam. Além da mente confusa, a visão embaralhada, agora o coração estava frio pela distorção. Olha só a escada. Mente, visão, coração. Esses homens revelam uma sincronia perigosa. Comece a avaliar e comece a pensar em algumas coisas. Esses homens revelam que estavam no mesmo caminho, mas o coração estava frio por causa de uma distorção, de um entendimento acerca de quem era Jesus. É verdade, o texto diz, eu não creio que não seja. Ele era profeta, sim, mas muito mais do que profeta. Ele era o Filho de Deus, o Senhor e o nosso Salvador. Mas para eles, ele era um
profeta. Perderam a visão, perderam o entendimento de que Jesus era o Salvador pessoal da vida deles. E mais, a maneira, inclusive, como ele responde àquela terceira pessoa que está lá, é uma fala de um coração que está enfermo, que está doente, e que perdeu aquilo que o apóstolo Paulo diz, que uma boa palavra temperada com sal faz bem. A boa palavra dita ao seu tempo faz bem. A palavra que ele usa e a forma como ele usa e o jeito que ele usa é uma palavra agressiva, é uma palavra áspera, é uma palavra dura, porque ele está confundido na sua mente, na sua visão e no seu coração. Ele se esfriou, até no relacionamento interpessoal. Perdeu a capacidade de falar palavras que abençoam. Ele poderia ter falado de uma outra forma mais carinhosa, mais meiga, com mais sentimento. Pelo contrário, é como se ele chegasse e desse um chute na canela daquele terceiro que ali estava, só porque ele perguntou: quais? O que aconteceu que eu não estou sabendo? Irmãs e irmãos, esse texto nos coloca diante de um diagnóstico. Jesus faz um diagnóstico. Ele lê a mente, a visão e o coração daqueles homens e diagnostica. E o que ele percebe? O que ele encontra? Está no texto. Se você olhar o versículo 25 do capítulo 24, o que você vai encontrar é justamente isso. Ó nécios. A palavra nécio aqui quer dizer louco. Ó nécios. E tardos quer dizer lento, demorado. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ó nécios e tardos de coração. O diagnóstico que Jesus faz revela o problema que estava presente na vida daqueles homens. Eles tinham uma dificuldade, ou revelaram uma dificuldade, de trazer a palavra de Deus para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a sua vivência diária. Havia um distanciamento da palavra de Deus com o dia a dia deles. Eles não conseguiram fazer uma leitura do dia a dia à luz da palavra de Deus. Não trouxeram a palavra de Deus e aplicaram-na no seu dia a dia. Pelo contrário, eles colocaram a palavra de Deus de lado e foram olhar tão somente para o seu cotidiano e não fizeram uma leitura do dia a partir da leitura da palavra de Deus. Por isso Jesus falou: vocês são lentos. Enquanto a visão deles estava lá na sexta-feira, a história já tinha avançado, os dias já tinham se passado, era domingo da ressurreição e eles estavam lá na sexta-feira, vivendo sem sincronia com a palavra de Deus. Um coração sem sincronia com a palavra de Deus vive atrasado. Vive atrasado. E sempre achando que Deus também está atrasado. Até porque é esse o entendimento de uma pessoa que não tem a vivência da palavra de Deus. Deus está fora da hora. Ele está atrasado. E essa é a avaliação que Jesus faz daqueles homens. Vocês estão atrasados. Vocês estão vivendo a sexta-feira, mas hoje é domingo. A ressurreição já aconteceu e vocês estão lá na sexta-feira, lá na crucificação, lá na morte. As coisas avançaram e vocês não fizeram uma leitura da vida a partir daquilo que a própria palavra de Deus diz. Cuidado. Um coração sem sincronia começa a viver fora da realidade bíblica, achando que tudo o que está acontecendo está fora do controle e da ordem de Deus. E aí, além de fazer esse diagnóstico da vida daqueles homens, que eles estavam fora da ordem da palavra de Deus, fora do entendimento das coisas a partir da palavra de Deus, ele diz mais. Havia um conjunto de sintomas que revelavam a falta de sincronia daqueles homens. Eles perderam a noção da presença de Deus. Como eu perco a noção da presença de Deus na pessoa de Jesus? Quando eu deixo de orar,
Coisas tão simples. Quando eu deixo de ler a palavra, quando eu deixo de jejuar. Eu perco a noção da presença de Deus, da presença de Jesus, do agir de Deus, quando eu deixo de orar, de ler a palavra e deixo de jejuar. Minha irmã, meu irmão, se você quer andar em sintonia, quer um coração andando em sincronia com Deus em 2015, não desista de orar, não desista de ler a palavra, não desista de jejuar. Porque isso vai dar a consciência da presença de Jesus. Ainda que as coisas estejam acontecendo, você vai conseguir fazer a leitura correta e certa do que está acontecendo, à luz da palavra de Deus. Para termos um coração sincronizado, conforme o querer e a vontade de Deus, nós precisamos de algo mais. Quando eu disse leia, não é uma leitura superficial, mas é um meditar profundo, à semelhança do que Tiago diz. O estudante, ele se debruça atentamente e aprofunda-se no conhecimento, ou seja, gasta tempo. A grande questão é, quanto tempo eu estou disposto a gastar ou investir na minha vida espiritual em 2015, na meditação da palavra de Deus. Cantamos há pouco, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E aí a gente começa a perder a mente, a visão e o coração da sincronia da palavra de Deus, porque deixamos de meditar como o próprio Josué ouviu. Medita nessa palavra de dia e de noite. Para termos um coração sincronizado, precisamos de algo mais. Precisamos também da ação e do poder do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos abre a visão, é Ele quem tira a confusão, é Ele quem tira a depressão, é Ele quem tira a frieza do próprio coração. É Ele quem aquece o coração. E é interessante porque quando os dois estão dentro de casa, os olhos já haviam sido abertos, aí eles dizem, um olha para o outro e diz, escuta, não é verdade? Quando ele falava no caminho, o nosso coração foi se aquecendo. É o poder do Espírito de Deus. Ele aquece, ele incendeia o meu, o seu e o nosso coração. Quando nós buscamos intimidade e relacionamento, intervenções e milagres e manifestações do poder do Espírito de Deus acontecem nas nossas vidas. Queremos um coração sincronizado? Então, busque a intervenção, a direção, o mover e o agir do Espírito de Deus. Por fim, irmãs e irmãos, eu deixo 3 dicas à luz desse texto. A primeira delas, ressincronize. Eu estava ouvindo, acho que sexta-feira, que nós teremos que, em junho, sincronizar o nosso relógio, porque tem 1 minuto, e esse 1 minuto vai fazer falta. Pense na vida espiritual. Pense na sua vida espiritual. 1 minuto vai ser acrescido, porque ele faz falta. Vamos pensar o contrário. Quantos minutos eu estou perdendo por não buscar a sincronia com a palavra de Deus? Ressincronize a sua alma. A alma tem a ver com a mente e com o coração, que nos levam a ações. A ação daqueles homens estava totalmente desfocada, errada, porque a mente e o coração não estavam em sincronia com a palavra de Deus. De repente, a minha alma e a sua alma se torna atrasada, vivendo em um passado e deixamos de entender o trabalhar de Deus hoje e o agir de Deus hoje e agora. A pergunta é, em que ponto da história de Deus você está hoje? Em que ponto da história de Deus você está hoje? Então, faça como eles fizeram.
depois que a visão foi aberta. Diz o texto que eles voltaram para onde? Para Jerusalém. Porque a visão havia sido aberta. O entendimento havia sido recobrado. A lucidez havia sido revivida. E agora a capacidade de compreender a luz da palavra de Deus foi aquecida no coração deles. Então, ressincronize a sua alma à luz da palavra de Deus. Abandone a solidariedade com a dor. Tem pessoas que fazem um pacto com a dor e vivem um mundo e um momento de autocomiseração constante e não sai, patinam e vivem numa autocomiseração. Então rompa, abandone a solidariedade com a dor e vá se solidarizar com Deus. Solidarize o seu coração com Deus. Não com a dor, não com o problema, não com a dificuldade, não com o que está acontecendo, mas com o Deus que é Senhor da história e que conduz a história e que está acima e fora da própria história. Isso tem uma implicação. Abandonar a solidariedade da dor é morrer para você mesmo. Então morra para você. Morra para você, mas viva para Deus em 2015. Desista de você e invista em Deus em 2015. Ser solidário com Deus é matar o ego, é matar o eu e viver para Deus. Pense no outro, muito mais do que em você. E tome cuidado, porque às vezes nós perdemos essa noção do outro e fazemos como o Cleopas, falamos de qualquer jeito um com o outro, não medimos as palavras. Se você veio quarta-feira passada, você ouviu por esse homem de Deus aqui, o pastor Leonardo, que muitas vezes a gente perde a noção e vai tratando o outro de qualquer forma, de qualquer jeito, porque perdeu a sintonia com a palavra de Deus. Quando nós perdemos a sintonia com a palavra de Deus, nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, esquecemos do reino de Deus e esquecemos dos outros. Porque aí seja feita a minha vontade, conforme o meu querer e conforme aquilo que eu quero, e tem que ser agora. E aí tratamos os outros e até Deus de uma maneira equivocada. Pense no outro como superior a você mesmo. Entregue a sua causa, entregue a sua dor, entregue o seu sofrer a Jesus. Livre-se dela, para poder seguir, para poder caminhar, para poder avançar. Por fim, atualize a sua história. O pastor Edinaldo disse que tem crente que vive como museu, carregando só o passado. Atualize a sua história. Deus é Deus do ontem, sim, mas do hoje e do amanhã e do eternamente. O que Ele fez lá, Ele faz hoje. Ele não apenas morreu, mas ressuscitou. É o Senhor da história. E de repente está comigo e eu não estou percebendo, porque a decepção, a frustração, o azedar da alma me impede de perceber. Então atualize a sua história. Atualize a sua história, o seu hoje, com a história de Deus, com o que Deus está fazendo no mundo. No Paraná, em Cascavel, na sua casa, na sua vida. Ou seja, busque a presença de Deus. Busque a presença de Jesus. É interessante porque os três estavam caminhando. Detalhe, a loucura era tão grande na mente deles que ninguém caminhava naquele horário que eles estavam caminhando. Era domingo. Final da tarde, horário perigoso. Eles estavam tão fora da casinha, como a gente fala, que resolveram ir para Emaús num horário extremamente perigoso. Perderam a noção, perderam o sentido, colocaram a própria vida em risco, porque estavam fora da sintonia de Deus. Quando nós estamos fora da sintonia de Deus, nós fazemos como o caramujo. Nós caminhamos de maneira retrocessa. Ir para Emaús era retroceder. Graças a Deus que eles não ficaram em Emaús, porque eles atualizaram a história deles e voltaram para Jerusalém. Então busque a presença de Jesus. E aí de repente Jesus faz menção de passar, e aí tem um canto bonito
que faz muitos anos que eu não ouço cantar na igreja. Fica, Senhor, já se faz tarde. Faz morada em mim permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que o nosso desejo seja esse em 2015. Jesus, fica, porque eu vou ficar. E eu quero o Senhor como o Senhor da minha história. Queira a palavra de Deus acima de tudo. Eu sei, porque eu também tenho projetos, eu também tenho sonhos. Mas a palavra de Deus está acima de todo e qualquer projeto, todo e qualquer sonho. Queira a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, medite de dia e de noite nessa palavra. Não abra mão, não negocie essa palavra, não seja negligente. Eles estavam errando porque estavam longe da sintonia com a palavra de Deus. E dependa do poder de Deus. Dependa do poder do Espírito Santo. Porque coisas tremendas, poderosas, irão ocorrer na minha, na sua e nas nossas vidas. Foi o que Deus falou ao meu coração durante essa semana. Foi o que Deus perguntou a mim durante essa semana. Se o meu coração estava em sintonia com a sua palavra. Segunda-feira de manhã eu cheguei no gabinete para trabalhar e a palavra que Deus me deu foi essa. E eu passei a semana me perguntando, Deus, eu estou em sintonia? Deus, será que de repente, por alguma razão, a minha visão se tornou embaçada por causa de alguma depressão, de alguma frustração? Será que o meu coração não se azedou, não se tornou amargo, não se tornou frustrado? Será que eu perdi o senso de tratar as pessoas de uma maneira amorosa, afetuosa, bondosa? Eu espero que a gente possa refletir sobre isso. E realmente ressignificar a nossa história em 2015. Vamos colocar em pé? E vamos desejar ardentemente ter um coração sincronizado. Eu não sei se há uma canção para ser cantada, mas aquela que vocês cantaram, que vocês escolheram, a equipe de louvor, dá-me um coração igual ao teu, me confirmou muito o que Deus tinha me falado na segunda-feira. Então que o nosso coração seja um coração como o coração de Jesus. Que a nossa cabeça não seja perturbada por decepções. Que a nossa visão não seja embaçada pela decepção. Que o nosso coração não se torne frio, porque perdemos o senso da direção da caminhada da vida. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude. E longe de nós, qualquer confusão, qualquer depressão, qualquer confusão com relação a quem é Jesus na nossa vida. Que Deus nos ajude a termos um coração sincronizado, um coração como o coração de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Ensina-me a amar o teu irmão. Ensina-me a amar o meu
perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós vamos cantar novamente desde o começo, como uma oração. Se você quiser recomeçar a caminhada de 2015 com um novo coração, com um coração sincronizado com a palavra de Deus, venha cantar aqui na frente, diante do altar, e faça dessa canção a sua oração. E vamos encerrar o culto com uma oração coletiva, através desse canto. Dá-me um coração sincronizado, um coração que realmente é como o coração de Jesus. Vamos cantar? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, esta é a oração que fazemos aos céus, diante do teu altar. Nós nos achegamos diante do altar, nós nos achegamos ao trono da graça, a fim de recebermos graça, socorro e misericórdia, porque entendemos na noite de hoje que é muito fácil o nosso coração perder a sintonia da tua palavra e caminharmos na vida achando que estamos vivendo a tua vontade, e muitas vezes estamos perdidos. Mas o Senhor é tão bondoso que vai e coloca-se ao nosso lado e nos resgata. Ainda que tomemos a decisão de ir para Emaús, o Senhor nos traz de volta para Jerusalém. O Senhor nos traz de volta para a tua presença. O Senhor nos traz de volta para a tua palavra. O Senhor nos faz de novo entender a preciosidade da tua palavra, a importância da tua palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática, que desmonta toda a filosofia humana, todo sofisma, todo eu, caia por terra em nome de Jesus, para que a sabedoria do alto, para que a sabedoria da palavra de Deus inunde, encharque, invada as nossas vidas. A tua igreja ora, a tua igreja pede, a tua igreja busca, porque deseja um coração sincronizado igual ao teu. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma palavra que seja abençoada,
não apenas quando nos dirigirmos ao Senhor, mas também àqueles que estiverem ao nosso redor. Que as nossas palavras sejam abençoadoras, palavras de saúde e não de doença, não de mal, não de morte, mas de cura, Senhor. Que as nossas palavras sejam temperadas, equilibradas, ajustadas, medidas pela palavra do Senhor. Que as nossas ações, atitudes reflitam, Senhor, a Tua palavra. Senhor, queremos essa palavra na nossa vida. Queremos a aplicação dessa palavra no nosso viver em 2015. Não queremos perder um minuto sequer. Queremos investir toda a nossa vida na leitura, na meditação, no viver e no amar da Tua palavra. Oh Deus, é verdade que muitas vezes na caminhada da vida nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós nos decepcionamos porque muitas vezes criamos expectativas além daquilo que é natural e normal. Então nos livra disso, Senhor. Que venhamos a entender que somos falhos, nós somos imperfeitos, que não há um justo, que não há um correto, todos nós erramos. E nos dê a atitude de sermos humildes para amarmos e perdoarmos uns aos outros, para amarmos verdadeiramente, um amor que não é fingido, mas é verdadeiro. Oh Deus, é verdade que muitas vezes enfermidades da alma vêm tomar conta de nós, mas livra-nos daquelas tristezas provenientes das nossas próprias frustrações e liberta o nosso coração dessas mazelas da alma e produz em nós a alegria por sabermos que o Senhor está no controle das nossas vidas, que a história da nossa vida ela se realiza a partir da Tua vontade e do Teu querer. O Teu querer é bom, é perfeito e agradável. Ó Deus, não permita que nunca perquemos a noção e a certeza de que Tu és o nosso Salvador. Tu não és um profeta qualquer, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nós dependemos de Ti. Resgata-nos de nós mesmos e nos dá uma nova caminhada, seguindo a Jesus e mais nada. É o que nós desejamos e oramos em o nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Uma boa semana, em paz. Cumprimentemos uns aos outros. Que Deus abençoe em nome de Jesus.